Nós chegamos à sexta Mishnah do primeiro capítulo da Ética dos Pais, do Pirkei Avot. E olha que coisa interessante. O Rabino Yeshua ben Perachia, ele fala assim: Ase lecha rav. Faça para você um rabino. Esse ensinamento, ele é fundamental no crescimento de uma pessoa. Ter um rabino é um gênero no judaísmo de primeira necessidade. Por quê? Um rabino, ele é uma pessoa que ele tem a missão de te iluminar, de te orientar, de te ajudar. É muito, muito importante. Eu vou tentar detalhar um pouquinho isso e até mesmo eu vou tentar te ensinar como escolher o seu rabino. A primeira coisa, ele fala, faça para você um rabino, ou seja, ele está falando que tem que ser um rabino, ou seja, um sábio de Torá. Ou seja, não é uma pessoa qualquer, não é somente uma pessoa que sabe, tem conhecimento de vida, alguma coisa assim. É uma pessoa que vai ter conhecimento de vida, mas ele vai ter conhecimento de Torá de forma profunda, ou seja, uma pessoa que passou anos e anos, de preferência, mais de uma década ou mais do que isso, se dedicando ao estudo de Torá. Por quê? Porque se a Torá veio de Deus, e esse rabino sabe tão bem isso, então ele vai ser a pessoa que vai poder te iluminar com essas palavras, com esses ensinamentos que são infalíveis, porque eles vêm de Deus. Tá claro? Agora, é interessante que está escrito, faça para você um rabino. Tem que ter uma relação entre mestre e aluno, tá? Ou seja, ele tem que ser o seu rabino. Eu quero falar aqui que o Rabbi Yeshua ben Perachia, ele está falando para a gente, o rabino tem que te conhecer. Não é algo, um professor de matemática que te resolve um problema. Não. Por quê? Porque a ideia do rabino, por um lado é verdade, ele pode te ensinar a Torá, ele pode te ensinar a Torá oral, a Mishnah, o Talmud, etc. Ótimo, isso é muito importante. É uma das coisas, até mesmo, que ele vai te fazer estudar, vai te ensinar, você podia ter entendido uma coisa errada. Ele vai te tirar dúvidas de leis que você não sabia o que fazer, as alahot disso, dessa festa, do kasher, do Shabat, etc. Isso é inevitável, é muito importante ter tudo isso. Só que além disso, a gente precisa da nossa vida, às vezes, uma pessoa que é um mestre, que ele tem, por um lado, ele é um pouco pai, ao mesmo tempo, ele é essa pessoa que o conhecimento, ou seja, ele tem um amor um pouco como pai, mas ele tem essa vantagem, às vezes, desse conhecimento de Torá. Então, é muito claro, tem que entender isso, de que não é que a gente está procurando um novo pai. Nosso pai e nossa mãe continuam sendo nossos pais, mas ele é uma pessoa que também nos ama, também está preocupado com a gente e ele utiliza dos ensinamentos que ele sabe da Torá para ajudar especificamente a nossa vida. Muitas vezes, quando uma pessoa está dentro de um problema, ela não vê a solução. O Talmud chama isso que a pessoa que está presa, ela não tem como se libertar sozinha. Ela precisa de uma pessoa que está com a visão externa. E esse é o rabino. E para isso ele tem que ter uma relação contigo, ou seja, ele tem que te conhecer, para poder saber o melhor conselho que ele vai dar para você. Nem sempre o mesmo conselho, na mesma situação, vai ser igual, porque são duas pessoas diferentes, com duas realidades diferentes. Agora, esse rabino, então a gente falou, é uma pessoa que te conhece, é uma pessoa que sabe Torá, é uma pessoa que vai ter que ter alguma química, tá? Ou seja, ele vai te entender. Ele vai saber o que ele pode exigir de você. Às vezes a missão do rabino é exatamente te tirar de uma zona de conforto que ela não é positiva, porque é uma acomodação. Então está faltando esse seu crescimento. Então a gente está aprendendo aqui uma das bases fortíssimas, importantíssimas do judaísmo, da gente ter esse coacher, mas não é um coacher qualquer, é uma pessoa que
gosta de você, se importa com você, quer o seu bem, quer o bem da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Ele entende o nível espiritual que vocês estão para saber o que ensinar e o que ainda não estão preparados, que conselhos ele pode dar, que críticas construtivas ele pode fazer para uma pessoa crescer. Notem que todo rabino na história do judaísmo teve rabino, menos Moisés, Moshe, que não tinha como ter rabino, então foi o próprio Deus. Mas Yoshua, que era gigante, Josué, tinha Moshe. E assim por diante, e toda geração é assim. Eu posso falar que um rabino, além de tudo, talvez com isso eu vou terminar, é uma pessoa que te inspira. Inspira pelo seu exemplo, pela sua bondade. Algumas vezes, posso falar de rabinos que me marcaram na minha vida por alguns motivos que até hoje me marcam. Eu vejo, lembrando a forma que eles trataram ou tratam suas esposas. Para mim, eu falo, uau, então essa é a forma que a Torá, eu estou vendo a Torá sendo aplicada na prática, como tem que ser. Então eu vejo como ele trata a esposa, como ele educa os filhos. Isso é uma fonte de inspiração. Eu me lembro de um rabino meu. Eu estou falando aqui, ou seja, às vezes a pessoa tem até mais de um, verdade. É melhor ter um que está muito próximo, mas pode ter outros. Mas eu me lembro de, quando eu estava na Yeshiva, quando eu estudava lá, eu lembro de eu ver o meu rabino preocupado, ele 11 filhos, milhares de alunos, e um deles ia noivar e não tinha família aqui em Israel. E o aluno estava tenso. O noivado, ele ia pedir a mão, junto com a família, a mão da pretendente em casamento, mas ele estava sozinho. Meu Deus, como é que ele vai falar tudo isso, tá, tua família? Esse meu bom amigo foi na casa do rabino e falou, rabino, por favor, me abençoa, agora eu vou pedir ela em casamento. Ele falou, e o que você está levando de presente? Ele falou, rabino, eu estou tão tenso, eu esqueci, não estou levando nada. Aí ele chega para a esposa, por favor, o que a gente tem de novo aqui em casa que a gente pode dar? Aí ela foi, pegou, embrulhou. Aí ele conversa com ele e fala, agora vamos. Falou, rabino, muito obrigado. Não, eu vou te levar. O rabino com 11 filhos, rabino de uma yeshiva gigante. Ele fala, eu vou te levar 3 horas de viagem de ida, 3 horas de volta e ainda o tempo que ele vai ficar lá para um aluno, que ele sente que ele precisa dele. E realmente o que aconteceu foi que quando o pai da noiva abre a porta e não vê só o aluno, vê o rabino atrás dele, sorrindo, já fechou tudo, já deu tudo certo. Isso já valeu a pena. Quando eu vi, meu Deus, naquele dia meu rabino se dedicou pelo menos 8 horas a um dos seus alunos. Aquilo me inspira, até o dia de hoje, aquilo me marca. Aquilo me ensina o que Deus exige de mim, a minha bondade, a minha preocupação com o próximo. Às vezes a gente podia falar, não, isso aqui é exagero. Não, o rabino também ele é a fonte de inspiração. Eu acho que essa história, ela resume tudo o que a gente falou. Uma pessoa com muito conhecimento de Torá, uma pessoa que se importa com seu aluno, que ama ele, que quer o bem dele, que inspira a gente para toda a vida.